Amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, começando mais uma vez a nossa Escola da Fé. Hoje um dia muito especial, 8 de dezembro, a solenidade litúrgica de Nossa Senhora Concebida sem pecado original. É o dia em que podemos dizer que inaugurou o início, do plano da salvação. A partir daí, o Verbo se fez homem para nos salvar. Então nós queremos nesse programa de hoje dedicá-lo à Virgem Maria, ok? Vamos falar um pouco das glórias da Virgem Maria, dos dogmas e também das virtudes da Virgem Maria, que é para nós uma escola, né? Muito bem, vamos começar rezando, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua unção para fazermos um bom programa. E também para que Ele trabalhe no seu coração, ponha no seu coração nesta noite aquilo que você precisa ouvir. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero mostrar-lhes este lançamento que está, como o povo diz, saindo do forno, né? É a novena preparada pelo diácono Nelson Correia e revisada pelo Monsenhor Jonas Abib, né? Novena do Pai das Misericórdias, rezando pelas famílias. Está aí. A Canção Nova tem um santuário do Pai das Misericórdias, encerramos o ano da misericórdia, mas a novena pode ser feita o ano inteiro, porque nós precisamos da misericórdia de Deus o ano inteiro, a vida inteira, ok? Então, quer desejar pela editora Canção Nova, ou pelo e-mail da Canção Nova, ou pelo telefone 12 31 86 2600, você pode adquirir, ok? Muito bem, a Canção Nova também tem a sua revista mensal, né? E aqui você tem aí a revista do mês, na verdade não é do mês de dezembro, essa revista é uma revista comemorativa aos 80 anos, né, de vida do Padre Jonas Abib. Aliás, hoje ele está fazendo 52 anos de vida sacerdotal, que ele foi ordenado no dia 8 de dezembro. Né? Então, ao nosso querido Monsenhor Jonas Abib, né, o nosso abraço, a nossa gratidão, o nosso pedido a Deus de que lhe dê muitas graças, bênçãos e muita saúde. Ontem eu estive com ele, ele disse assim: Felipe, eu estou me sentindo mais forte do que quando eu tinha 70 anos de idade. Que alegria ouvir isso. Agora está com 80, né? Que alegria poder ouvir isso, né? Eu estou me sentindo mais forte do que quando eu tinha 70, me disse ontem na casa dele. Muito bem, junto com a revista, vem aqui esta promoção da Canção Nova, que é um pedido de ajuda para a Canção Nova fechar o ano sem dívida. Né? Quem fizer uma doação de R$25 recebe 5 palestras, sendo que uma delas é da Luzia Santiago, ok? Só que você precisa entrar no site, né, cançãonovaplay.com/promoção, ok? cançãonovaplay.com/promoção, é tudo online, você, né, recebe as palestras e ajuda a Canção Nova a fechar o ano sem dívida. Isso é importantíssimo. Todos nós acompanhamos esse ano do Brasil, sabemos que foi um ano muito difícil. A Canção Nova está numa luta enorme para passar do sistema analógico para o digital, onde tem que trocar todas essas câmeras, tem que trocar as torres de transmissão do sinal para o satélite, para a tua casa. Isso custa milhões, ok? Então, a Canção Nova tem essa luta. Ela tem uma honra que é o seguinte: não tem propaganda. Ela não tem patrocinadores nos programas. O patrocinador é você. Você que reza com a Canção Nova, você que assiste a Canção Nova, você que, não é, sente aí as dores da Canção Nova, que ajuda ela a fazer
esta obra. Muito bem, e tem também a revistinha das crianças, né? Canção Nova Kids, muito boa. Quem tem criança, olha aqui, é uma revista escrita, né, especialmente para as crianças, com tudo fundo bíblico, fundo religioso, para que você, cada mês, você tenha aí as historinhas, né, sobre a criança. E aqui também vem um boleto. Por quê? Porque essa revista aqui, mais o preço do correio para chegar à tua casa, mais o preço que o banco cobra para receber o boleto, dá R$10. Então, se você recebe a revista e dá R$10, a Canção Nova não recebe nada, que fica na gráfica, no correio e no banco. Então, tem que ser uma doação acima de R$10, ok? Para que você tenha essa revista, e aí você pode passar para outras crianças, outras famílias. Acabou de ler, não vai usar mais, você pode deixar numa escola, entendeu? É uma revista para crianças, feita com muito carinho aqui pela equipe da Adelita, e já há muitos anos aqui na Canção Nova trabalhando com isso. Está aí. É uma maneira da gente ajudar a evangelização. Bem, vamos começar então a nossa caminhada aqui, né? Eu chamei essa aula de hoje de As Glórias da Virgem Maria, né? Aliás, é um nome de um livro de um santo doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório, né? Escreveu um livro lá por volta de 1700 e pouco, As Glórias de Maria, né? Nós conhecemos também o livro, né, de São Luís de Montfort, a beleza do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Cadê ele? Não está aqui na minha mesa. E também São Luís de Montfort tem outro livro, um livro muito bonito sobre a Virgem Maria, é esse aqui, Imitação de Maria. Muita gente conhece a Imitação de Cristo, não conhece? Esse é um parecido com a Imitação de Cristo, só que Imitação de Maria. Imitação de Cristo foi um monge que escreveu, né, chamado Tempis, né? Esse aqui foi um outro monge também, lá por volta de 1700, que escreveu a Imitação de Maria. Um livro antigo que nós estamos reeditando, porque é de uma riqueza extraordinária. Como é que você se espelha em Maria para viver as virtudes dela? Assim como a imitação de Cristo, a gente se espelha, né, na Virgem Maria, em Cristo, para viver as virtudes. Muito bem, então vamos lá. O que eu quero mostrar aqui nessa aula de hoje? Eu quero mostrar duas coisas, né? Primeiro, as verdades básicas sobre a Virgem Maria, que são glórias dela. Segundo, as virtudes da Virgem Maria. É claro que nós não vamos esgotar o assunto. São Luís de Montfort, no livro dele, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, São Luís de Montfort diz assim: Maria é o paraíso do novo Adão. Quando Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria, ele diz assim, ele depositou nela todas as suas riquezas. Então as riquezas de Maria são incalculáveis, inesgotáveis. Sabe? Já deve haver centenas de livros sobre a Virgem Maria e não se esgota o assunto. É impressionante. O Papa Paulo VI disse uma vez o seguinte: se a gente não conhecer o mistério da Virgem Maria, a gente não conhece o mistério de Jesus Cristo direito, né? É interessante isso que o Papa Paulo VI disse. Então, vamos entrar no mistério da Virgem Maria. Essa mulher que é uma criatura de Deus, mas que de repente se torna mãe de Deus. É um mistério, não é? Ela é filha de Deus e ao mesmo tempo ela é mãe de Deus, ela é esposa de Deus. É filha do Pai, é mãe do Filho e é esposa do Espírito Santo. Olha que relacionamento Nossa Senhora tem com a Santíssima Trindade. Ela chama Deus Pai de meu papai, chama Jesus de meu filhinho e chama o Espírito Santo de meu querido. Quer dizer, o que essa mulher peça para Deus que ela não consegue? É importante a gente entender esse mistério da Virgem, né? Eu precisei de 3 mulheres para ter uma mãe, para ter uma esposa e para ter uma filha. Deus, com uma mulher só, resolveu tudo. Com uma mulher só, Deus fez a mãe, a filha e a esposa. Eu precisei de 3. É bonito isso, né? O mistério da Virgem é encantador, né? Bom, hoje nós celebramos a glória da Imaculada Conceição, né? Um dogma da Imaculada que estabelece que Maria foi concebida sem a mancha original, né? Pode passar, né? Foi proclamada solenemente pelo Papa
Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1854, naquela bula pontifícia Inefabilis, Deus inefável. Inefável é uma palavra em português que quer dizer assim, você não consegue explicar, né? Uma coisa inexplicável, né? Então o Papa definiu assim, usando essas expressões, né? Declaramos, pronunciamos e definimos. Quando o Papa usa essa expressão, ele está definindo um dogma da fé. Isso foi poucas vezes na história da igreja, hein? Talvez umas 13 vezes na história da igreja que um Papa definiu um dogma. Dogma quer dizer uma verdade da fé, que todo cristão, todo católico tem que acreditar. Por quê? Porque o Papa diz que foi revelado por Deus, né? Então ele diz, declaramos, pronunciamos, definimos que a doutrina que sustenta que a Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, no ato da sua concepção, foi por singular graça especial e privilégio de Deus, onipotente, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, da morte de Cristo, Salvador do gênero humano, preservada imune quer dizer livre, de toda a mancha da culpa original, foi revelada por Deus. Engraçado, não está na Bíblia. Mas por que o Papa disse no dogma? Foi revelado por Deus, porque está na tradição da igreja, que tem o mesmo peso da Bíblia em termos de revelação. Foi revelada por Deus, portanto, deve ser firme e constantemente acreditada por todos os fiéis. Maria concebida sem pecado original. E o muito bonito é o que, né? Depois, em 1858, 4 anos depois, isso foi em 1854, 4 anos depois, 1858, Nossa Senhora aparecia lá na França, né? Lá na gruta de Massabielle, e quando o padre quis saber, pediu para Bernadette, dizia, qual é o nome da senhora que está aparecendo para você? Senão eu não vou acreditar, porque Nossa Senhora estava pedindo para construir ali uma capela, né? E o padre não estava acreditando, né? E eu quero saber o nome dela. Bernadette perguntou, aí na última aparição, ela disse o nome dela, eu sou a Imaculada Conceição. Je suis l'Immaculée Conception. Ou seja, aquilo que o Papa 4 anos antes tinha proclamado como dogma de fé, ela veio confirmar. Eu sou. Mas Bernadette não entendeu nada. Engraçado, Bernadette, o quê? O que é isso? Imaculada? Nem uma menina meio ainda de roça ainda. O que Bernadette fez? Bernadette, para não esquecer, foi repetindo até chegar no padre. Je suis l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Para não esquecer, porque ela não entendeu nada. Quando ela disse para o padre, ela disse que é a Imaculada Conceição, o padre quase caiu das pernas. Porque o padre sabia que 4 anos antes o Papa tinha proclamado como dogma de fé. Para encurtar a história, o padre construiu a capela, e hoje não só uma capela, mas temos lá em Lourdes o maior santuário mariano do mundo, que recebe milhões de pessoas. Ou seja, Nossa Senhora desceu a terra para dizer, primeiro, eu não tenho pecado original. Segundo, o pecado original existe. Vocês sabem que tem uma heresia na história da igreja, né, o pelagianismo, que negava o pecado original. Santo Agostinho combateu. E terceiro, Nossa Senhora veio dizer assim, o Papa não erra. Não é? Não confirma tudo isso? Confirma que ela é imaculada, confirma que existe o pecado original e confirma que o Papa não erra, como bate o martelo e proclama um dogma. Aí, pode passar? Segunda verdade belíssima sobre Nossa Senhora, virgindade perpétua, né? A igreja nos ensina com Santo Agostinho que Maria sempre foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Que história é essa? Era preciso isso? Por que a igreja entendeu isso ao longo da história? Porque por muitas razões. O catecismo da igreja, aqui no parágrafo 499, o catecismo diz assim, vou ler um pedacinho aqui, o título é esse, Maria sempre virgem. O catecismo diz assim, o aprofundamento da sua fé na maternidade virginal levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria,
mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal da sua mãe. A liturgia da igreja celebra Maria como a Eipartenos, que em grego quer dizer sempre virgem. Sabe, a tradição da igreja conta que Nossa Senhora, aos 3 aninhos de idade, ela foi consagrada ao templo, porque, segundo a tradição, seus pais não conseguiram ter filho. Então prometeram a Deus que se tivesse um filho, Santa Ana e São Joaquim, esse filho seria consagrado a Deus. Veio uma menina. Então consagraram ao templo de Jerusalém, onde as virgens eram consagradas ao serviço do templo. Ela foi consagrada como virgem, mas Deus precisou dela para ser mãe de Jesus, porque Deus a tinha escolhido também. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que Deus escolheu a Maria? Porque ela foi a predestinada de Deus. Tanto assim que quando o anjo disse para ela, você vai dar à luz um filho. Ela disse, mas como? Se eu não conheço o homem? Ou seja, não está nos meus planos ter vida. Quer dizer, o casamento dela com José, que já estava prometido em casamento, é uma coisa misteriosa. É um casamento sublime, completamente diferente. Como diz Santo Agostinho, para aquele que é extraordinário, todas as coisas são excepcionais. Né? Então, Deus precisou dela para ser mãe do seu filho, mas manteve a sua virgindade. Isso não quer dizer, né, que a vida sexual de um casal traga alguma impureza. Não. Claro, a gente sabe que a vida sexual de um casal não há pecado nenhum. Né? Vivendo dentro das normas, direito, não tem pecado. Então, não é esse o aspecto que pega na virgindade de Maria. Né? Deus quis preservá-la, e o profeta Isaías tinha dito lá 700 anos antes, Isaías 7,14, né? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel, Deus conosco. É interessante. Houve uma primeira virgem que pecou, Eva, né? Aí Deus arranjou uma outra virgem que não pecou, que trouxe a salvação. Eva concebeu o pecado, Maria concebeu a graça da salvação. Tem tudo a ver. Tem um santo da igreja chamado um doutor da igreja, São Cirilo de Alexandria no norte do Egito, lá do ano 300 e pouco. São Cirilo dizia assim, por que vocês estranham de dizer que Maria é virgem antes, durante e depois do parto? Para Deus isso é fácil. É um parto milagroso. Parto real. Gravidez de 9 meses, mas nós não entendemos como é que é esse parto. São Cirilo diz assim, a luz não atravessa um vidro de um lado para o outro sem quebrar o vidro? Por que o verbo não pode entrar e sair do ventre da mãe sem rasgar as paredes? Para Deus fazer o vidro atravessar, a luz atravessar o vidro, sem quebrar o vidro de um lado para o outro, é fácil fazer o verbo entrar no seio da mãe, sair do seio da mãe, sem quebrar a virgindade dela. Entenderam? É um mistério, mas é isso, é um dogma de fé. Foi proclamado solenemente na história da igreja como um dogma de fé. Pode passar? Foi um parto milagroso que não se pode entender pela biologia. O Papa João Paulo II, em 1992, ele foi numa cidadezinha italiana chamada Capua. Eu já estive lá uma vez, eu fiz questão de ir lá nessa cidade, porque lá foi proclamado o dogma da virgindade da Virgem Maria. Um dia eu estava em Roma, com um filho de carro, subimos até Capua, e eu fui lá onde foi proclamado. E o Papa João Paulo II esteve lá em 1992 e disse isso, não tentem entender o parto de Maria pela biologia, não tem explicação, é um milagre. João Paulo II colocou isso. Bom, o nosso catecismo diz exatamente aquilo que eu já li, né? O aprofundamento da fé, né, levou a igreja a confessar a virgindade real, perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho do Homem. Pode passar? Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade. E aí é por isso que os antigos chamavam, né, Maria de Aipartenos. Partenos em grego quer dizer virgem. Ai quer dizer sempre, sempre virgem, virgem perpétua. Pode passar? A terceira glória de Maria é essa beleza, ela é mãe de Deus. Aliás, ela foi proclamada
imaculada. Deus a preservou do pecado original exatamente porque tinha escolhido ela para ser mãe de Deus. O catecismo da igreja diz assim que desde toda a eternidade, é interessante isso que o catecismo diz aqui, o catecismo diz assim, que desde toda a eternidade Deus já tinha escolhido Maria para ser a mãe do seu filho. Olha aqui, é o parágrafo 488. Deus enviou seu filho, Gálatas 4:4, mas para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe do seu filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, cujo nome era Maria. Desde toda a eternidade. Porque a gente sabe que para Deus não tem um tempo, né? Para Deus não existe passado nem futuro. Para Deus é só, como dizia um teólogo, Karl Rahner, Deus é um tempo que não, é um instante que não passa. Então, nessa eternidade de Deus, que é só presente, ele já tinha escolhido a mãe do seu filho. Só que ele mandou o anjo perguntar para ela se ela aceitava. Ou seja, Deus não impõe. Ela aceitou. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aí o verbo se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Então, ela é mãe de Deus, né? Vocês estão vendo uma cena muito bonita aqui, ela vai visitar Isabel. O que Isabel disse para ela? Aqui devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus. Os judeus só usavam a expressão Senhor para Deus. E que coisa interessante, gente. Maria estava aqui, tinha acabado de conceber. Jesus devia estar no ventre dela ali com talvez 10 dias de existência. Não é porque diz o evangelista que ela, assim que o anjo disse para ela, olha, a tua prima, Isabel, idosa, está grávida de 6 meses, disse que ela, imediatamente saiu de Nazaré, subiu as montanhas, foi para a Judéia ajudar a sua prima. Era uma viagem que gastava mais ou menos uma semana. Ou seja, Maria estava no comecinho da gravidez. E que coisa interessante. João Batista aqui pressentiu Jesus aqui, com 10 dias de gestação. E aí vem o Supremo Tribunal Federal e diz que pode abortar até 3 meses, porque não é uma vida ainda. Que coisa espetacular, né? João Batista aqui estremeceu de alegria no ventre de Isabel, quando ele estava na presença de Jesus, ainda aquele embriãozinho de 10 dias talvez. Por quê? Porque o verbo já estava ali, ó. Ok? É por isso que uma criança com 1 dia de concepção, a alma já está ali. Por isso é um ser humano. Por isso que não pode abortar nunca. Nem 1 dia, nem 10 dias, nem 3 meses, nem 6 meses, nem 9 meses. De jeito nenhum. Porque já é um ser humano. É interessante essa reflexão, não é? E aí ela disse, né? A mãe de Jesus, dizem os evangelistas, né? A mãe de Deus. Está aí. Pode passar? Movida pelo Espírito Santo, antes do nascimento de seu filho, Santa Isabel a chama de a mãe do meu Senhor. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? E é engraçado que São Lucas diz assim, que Isabel cheia do Espírito Santo. Quer dizer, aquilo não nasceu do coração de Isabel, não. Aquilo é uma inspiração que desceu do céu. Ela sentiu que estava diante daquela que era a mulher escolhida para trazer o Messias. Diz que todas as mulheres de Israel tinham esse sonho. Será que seria eu a mãe do Messias? O Messias que os profetas anunciam há mais de 1000 anos, será que seria eu? Diz que a única mulher que não tinha essa pretensão era Maria, pois isso ela foi a escolhida. Os teólogos perguntam, por que Deus escolheu Maria para ser, né, a mãe do Senhor? Por que não escolheu outra mulher? É uma reflexão muito bonita que os teólogos fazem. A resposta deles é a seguinte, porque foi a mulher mais humilde que Deus achou. Como assim? Porque Eva abriu as portas ao pecado pelo orgulho, pela soberba. Ela quis ser como Deus. Como é que a serpente enganou Eva? Come a fruta. Esse Deus é bandido. Ele
Ele sabe que se você comer a fruta, seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Ah, é? Eu vou ser deusa. Ai, então, traga a fruta. Comeu e ainda levou para o marido. Que o bobo comeu também. Se ele não comesse, o pecado não entrava na humanidade, não. Porque a raiz da humanidade é Adão. Mas ele comeu a fruta também. Pecou do mesmo jeito. E o pecado entrou e a morte entrou por causa do pecado de São Paulo, no capítulo 5 da carta aos Romanos. Orgulho, vaidade, não quiseram ser apenas criatura, quiseram ser Deus. É o sonho do homem também hoje, né? O homem quer ser Deus. O homem quer assumir o lugar de Deus. Quer mexer nos embriões humanos, como se fosse Deus, fazer uma opção de coisa que é da competência de Deus. Orgulho, vaidade, soberba, é o pior pecado que existe. Então Deus, como dizia Santo Irineu de Leão, um santo do século II, ele diz que Maria, pela sua humildade, pela sua obediência, desatou o nó que Eva tinha dado. E Jesus, pela sua obediência, desatou o nó que Adão tinha dado. Ou seja, a humildade destruiu a soberba de Adão e Eva. Entenderam? E veja que coisa importante a mais, gente. Maria sofreu demais, não sofreu? Nenhuma mulher sofreu igual a Virgem Maria. Com 40 dias em que ela foi apresentar o menino no templo, o profeta já disse para ela, o Simeão, uma espada vai atravessar seu coração. Vocês já pensaram? Uma menina de 15, 16 anos, uma espada. Dali a pouco ela tem que fugir para o Egito, porque Herodes já quer matar o seu filho. E depois ela perde o menino em Jerusalém. As 7 dores da Virgem Maria, né? E depois ela vê o seu filho morrer numa cruz. Aquele filho que ela sabia que é Deus. Porque Isabel disse, a mãe do meu Senhor. Viu aquele filho flagelado, coroado de espinhos, pregado numa cruz, morrer de dor. Nenhuma mãe sofreu igual a Virgem Maria. Nenhuma mulher sofreu igual a Virgem Maria. Por isso que ela é a consoladora dos aflitos. Agora, vocês já pensaram se essa mulher não fosse humilde? Ela ia se rebelar contra Deus. O quê? Eu sou a mãe de Deus? Passar por tudo isso? Não passo de jeito nenhum. Você sabe com o que você está falando? Não tem essa história assim? Só suporta a dor a mulher que é humilde. O homem também. Quem não é humilde se rebela diante da dor. Se rebela diante da vontade de Deus. E como a vontade de Deus para Maria era fortíssima, ver o seu filho divino morrer numa cruz, ser pregado por 3 pregos, pendurado por 3 pregos. Quem de nós aguentaria isso, gente? Que mãe aguentaria isso? Só uma mãe santa, humilde, que se aniquilasse e aceitasse 100% a vontade de Deus. Por isso que ela disse para o anjo, eis aqui a serva do Senhor. Ela podia dizer, eis aqui a rainha do Senhor. Eis aqui a mulher que foi escolhida em todo o Israel para ser a mãe do Messias, não é? Ela disse, não, eu sou a escrava do Senhor. Estão entendendo por que Deus escolheu a mais humilde? Porque é aquela que mais ia sofrer, mais tinha que aceitar a vontade de Deus na fé. E a pessoa só aceita a vontade de Deus na fé se for humilde. Se for orgulhoso, se for vaidoso, não aceita. Se rebela, blasfema, xinga, ofende, bota a culpa nos outros. Não é uma bela reflexão? Gente, Maria é um show de bola. Muito mais do que show de bola, é um show de graça. Né? Por isso que São Luís de Montfort diz assim, Deus reuniu todas as águas e deu o nome de mar. Reuniu todas as graças e deu o nome de Maria. Mar e Maria é muito parecido, né? Só colocar um I e um A a mais, né? O mar é uma espécie de uma figura de Maria, né? Todas as águas correm para o mar, não é? Todas as graças, por isso que o anjo fala, você é cheia de graça. Ave, cheia,
de graça. Gratia plena, diz o latim. O latim é mais forte, gratia plena, plena de graça. Por isso que é imaculada, porque se nela só tem graça, não tem espaço para o pecado. Onde a igreja viu a imaculada aí. Ok, vamos fazer um intervalo, já está na hora do primeiro intervalo, a gente já volta daqui a pouquinho, é bem rápido. Muito bem, já de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero aqui dar um aviso muito importante. Neste final de semana, começando amanhã, até domingo, vai ter um aprofundamento aqui na Canção Nova muito importante. É para profissionais da área do direito. Pessoal que mexe com a justiça, com o direito, advogados, promotores, juízes, magistrados, desembargadores, até estudantes de curso de direito. Um aprofundamento no auditório da Canção Nova, que cabe mais ou menos umas 500 pessoas, né? Um aprofundamento para esses profissionais. É muito importante. Por quê? Porque nós estamos vendo no Brasil aí hoje a importância dos juízes, dos advogados, dos magistrados, não é isso? Eles são responsáveis pelo Estado de Direito de um país. E nós precisamos ter esses homens, esses líderes cristãos, porque são eles que vão, por exemplo, viram a questão do aborto, né? Aí aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, né? O que falta? Falta juízes cristãos que digam não ao aborto, não à eutanásia, não a uma série de coisas erradas, entende? Por isso que a Canção Nova está fazendo neste final de semana. Eu vou estar participando com uma palestra, o Padre Zezinho vai estar participando, o Padre Wagner Ferreira vai estar participando, o Ironi Spuldaro vai estar participando. Então, quem quiser participar ainda está em tempo, é só você ligar no telefone, está aqui, olha, 12 31 86 2600, ou então você pode entrar aí no site eventos.cançãonova.com. Olha, você que mora aqui perto da Canção Nova em Cachoeira, é da área do direito, você que é um juiz católico, um advogado católico, um promotor católico, venha participar desse evento. Né? É um aprofundamento especial para os juízes. Os juízes, não só juízes, advogados, promotores, etc. Ok. Antes de voltar para o nosso assunto, eu quero mostrar alguns livros rapidamente. Aqui está o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima de São Luís de Montfort. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. João Paulo II fez a sua consagração à Virgem Maria pelo tratado, né? E colocou no seu brasão pontifício, totus tuus Maria, todo teu Maria. É por isso que esse homem foi um gigante, né? E o padre Rodrigo Maria, ele escreveu esse catecismo da total consagração à Santíssima Virgem. É para as pessoas entenderem melhor como é que faz essa consagração à Virgem Maria pelo método de São Luís de Montfort. É uma consagração em que São Luís de Montfort, ele pede para fazer uma preparação de 33 dias. Eu fiz essa consagração faz 22 anos. Eu posso dizer que mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Depois disso, eu até escrevi esse livro, A Mulher do Apocalipse, que é totalmente baseado nessa teologia de São Luís de Montfort, né? E me fez muito bem mesmo, né? Outro livro de São Luís de Montfort é esse, O Segredo de Maria. Eu não conheço um santo que tenha falado assim tão profundo sobre a Virgem Maria quanto São Luís de Montfort. É uma coisa impressionante, né? Vale a pena você conhecer. Bom, o Papa João Paulo II também fez 58 catequeses sobre a Virgem Maria, pegando desde o nascimento da Virgem Maria até a Assunção ao céu. Nesse livro aqui tem as 58 catequeses do Papa João Paulo. É uma mariologia, é o estudo teológico de Maria, ensinado pelo próprio Papa João Paulo II. Então, eu estou mostrando porque quem quiser aprofundar na Virgem Maria, não falta material aqui na Canção Nova. Vamos voltar aqui, né? Então, pode passar o próximo slide. A quarta glória de Maria é a filha predileta do Pai, não é? Eu já mostrei no Catecismo, para 488, ela foi predestinada, desde toda a eternidade, para ser a mãe do Filho de Deus. Então é uma glória, né? A filha predileta de Deus, né? Na Ave Maria, nós saudamos Maria como aquela
aquela mesma saudação que Isabel saudou, né? Bendita és tu entre as mulheres, bendita és tu entre as mulheres, né? Quer dizer, Isabel, repleta do Espírito Santo, ensinou isso para nós, né? Cheia do Espírito Santo, saudou a sua prima em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, né? E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. O Papa João Paulo II, ele chama atenção para isso, né? No meio da Ave Maria, qual é a palavra que tem no meio da Ave Maria? É a palavra Jesus. Então o Papa diz, a Ave Maria é como uma porta que gira em torno da palavra Jesus. A Ave Maria não é uma oração mariológica, é cristocêntrica. É centrada em Jesus, é o centro da Ave Maria, né? O Papa João Paulo II chama atenção para isso. Pode passar? Maria é a filha predileta de Deus, diz o Concílio Vaticano II, lá na Lumen Gentium. Aquela que na Santa Igreja ocupa o lugar mais alto depois de Cristo e o mais perto de nós. Olha o que diz o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, no 54. Maria é aquela que na Santa Igreja ocupa o lugar mais alto depois, claro, de Deus, né? E ao mesmo tempo mais perto de nós. Ao mesmo tempo que ela está na glória de Deus, está perto de nós, porque é mãe, né? E eu gosto de citar os documentos da igreja, que assim são coisas bem claras, né? A bem-aventurada Virgem Maria, pelo fato de ser mãe de Deus, tem uma espécie de dignidade infinita por causa do bem infinito que é Deus. Essa citação é de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino diz assim, que Deus dá a graça conforme a missão que Deus dá para uma pessoa. Ora, quem é que recebeu uma missão tão grande de ser mãe de Deus? Deus é o infinito, né? Deus é o absoluto. Mas esse Deus precisou se encarnar para a nossa salvação. Então, essa mulher, né, mesmo sendo filha de Deus, se tornou mãe de Deus, né? Claro que não foi ela que gerou o Verbo é gerado desde toda a eternidade no seio do Pai, não tem princípio e não tem fim, mas quando o Verbo se fez homem no seu seio, então se tornou mãe do Verbo humanado, dizia São Bernardo de Claraval, né? Então, a gente tem aí, ela diz, ela tem uma dignidade infinita, porque Deus é infinito, Deus tem uma dignidade infinita, e como ela foi chamada para ser mãe de Deus, ela, né, de São Tomás de Aquino, a sua dignidade chegou a isso. Pode passar. Ela é a esposa fiel do Espírito Santo, é aquilo que eu falei, né? Do Pai, ela é filha, do Filho, ela é mãe, do Espírito Santo, ela é esposa. Por que a igreja chama de esposa mística do Espírito Santo? Porque ela concebeu pelo poder do Espírito Santo. Nenhum homem no mundo teria condição de gerar o Verbo encarnado. Então ela foi gerada pelo próprio Deus, né? Ela concebeu por obra do Espírito Santo. Ela é templo do Espírito Santo. Então a igreja coloca isso para nós, a esposa fiel do Espírito Santo. A Virgem Maria tem essa ligação estreita, né, com o Divino Espírito Santo. Ela concebeu por obra dele. Aqui a gente vê uma cena de Pentecostes, né? João Paulo II disse, né? Por que o Espírito Santo desceu ali em Pentecostes, onde Maria estava com os discípulos? Porque ali estava a sua esposa. Ora, onde é que o esposo quer estar? É que está ao lado da esposa. Um esposo que ama a sua esposa, ele quer estar ao lado da esposa. Então Maria como que atraiu o Espírito Santo, né, em Pentecostes? Pode passar. É santa e imaculada por sua obra, esteve com os apóstolos no dia de Pentecostes e se tornou mãe da igreja e mãe de cada homem, né, e mulher que Jesus resgatou com seu sangue. Aqui cabe uma explicação. Por que o Papa Paulo VI, no meio do Concílio Vaticano II, em 1963, 64, Paulo VI parou o concílio e proclamou Nossa Senhora solenemente Mater Ecclesiae, mãe da igreja.
né? Por quê? Porque a igreja explica o seguinte: ora, o Cristo, ele não é a cabeça da igreja, né? O Espírito Santo é a alma da igreja, Cristo é a cabeça da igreja. E quem é a mãe dessa cabeça? É Maria. Ora, se ela é mãe da cabeça do corpo místico, ela é mãe do corpo místico. Então, São Luís de Montfort diz assim: se uma mulher desse à luz apenas uma cabeça de uma criança, seria uma anormalidade na ordem da natureza. Também na ordem da graça, a mãe não dá à luz só uma cabeça, que é Jesus Cristo, dá à luz ao corpo inteiro. Então Maria é mãe da igreja inteira, que é o corpo místico de Cristo. Porque a mãe que gera a cabeça, gera também os membros. Por isso a Maria é mãe da igreja. Mãe de cada um de nós. Mãe de Jesus Cristo. Né? Essa grande mãe que nós temos, né? Santa Imaculada, né, por sua obra, esteve com os apóstolos, né, se tornou mãe da igreja e mãe de cada homem e mulher que Jesus resgatou com o seu sangue. E essa realidade, gente, de mãe da igreja, é uma coisa maravilhosa. Nesse livro aqui, A Mulher do Apocalipse, eu coloco aqui vários exemplos, não é exemplo, vários fatos na vida da igreja, em que Nossa Senhora interveio defendendo a igreja. Eu vou relembrar alguma coisa rapidinho. Por exemplo, em 1571, os turcos muçulmanos estavam prontos para invadir a Europa e destruir o cristianismo. 1571, quando aconteceu a famosa Batalha de Lepanto, na Grécia. O Papa São Pio V convocou os exércitos das nações cristãs para ir defender a Europa nessa batalha, porque se os turcos muçulmanos vencessem a batalha, o cristianismo seria arrasado na Europa, acabaria o cristianismo, o mundo se tornaria muçulmano. E o Papa mandou que levasse a arma do rosário, mandou benzer as armas dos soldados, mandou um cardeal benzer as armas dos soldados e recomendou que levassem a arma do terço do rosário. E no dia 7 de outubro de 1571, as forças cristãs venceram a batalha. E venceram milagrosamente. Por quê? Porque os turcos muçulmanos tinham 300 barcos de guerra daquele tempo, e as forças cristãs eram muito menos. E quando começou a batalha, um vento impetuoso soprou contra as forças cristãs, e as forças cristãs estavam sendo derrotadas. O povo que estava em terra começou a rezar o rosário. O vento virou contra os muçulmanos e soterrou, afundou a armada muçulmana. Quando o Papa soube, isso foi dia 7 de outubro de 1571. Quando o Papa soube, São Pio V, ele proclamou o dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Santo Rosário. É por isso que 7 de outubro é dia de Nossa Senhora do Santo Rosário, por causa desse fato histórico. Entenderam? Gente, tem coisas maravilhosas na história da igreja sobre isso. A gente viu Fátima, 1917, o mundo estava na Primeira Guerra Mundial, a Europa sendo dizimada. Nossa Senhora aparece em Fátima para as crianças e diz: a guerra vai terminar. Eu estou intercedendo, a guerra vai terminar. Só que tem uma coisa: se os homens não se converterem, haverá uma segunda guerra pior do que essa. E aconteceu, né? A Segunda Guerra Mundial. Mas ela disse: se o Papa converter, se o Papa consagrar a Rússia ao meu Sagrado Coração, né? O meu coração imaculado, por fim, vai triunfar. E o Papa João Paulo II consagrou. Quiseram matar o Papa João Paulo II, né? No dia 13 de maio de 1908, no dia de Nossa Senhora, de fato, quiseram matar o Papa. Mas como era o dia de Nossa Senhora, de fato, ela não permitiu que ele morresse. Ele disse isso. Ela salvou a minha vida. Uma mão puxou o gatilho, teve uma outra mão da Virgem que não deixou a bala pegar um órgão vital, e o Papa não morreu. Aquele turco ali atirou no Papa assim a queima-roupa. Deu 2, 3 tiros, a bala caiu no jipe, o Papa pegou a bala,
levou lá para Fátima para colocar na coroa de Nossa Senhora. Eu vi essa bala lá na coroa de Nossa Senhora. Inclusive, uma coisa muito interessante, essa coroa de Fátima, as mulheres portuguesas mandaram fazer para Nossa Senhora, coroa belíssima, para agradecer a Nossa Senhora o fato de Portugal não ter entrado na Segunda Guerra Mundial. Porque morrem muitos jovens, né? Muitos filhos, né? Então as mulheres portuguesas mandaram fazer uma coroa belíssima para Nossa Senhora de Fátima. Quando o Papa João Paulo II foi a Fátima e pediu para colocar a bala que tinha atingido ele, colocar na coroa de Nossa Senhora, os caras que tinham feito a coroa, os artistas, não sabiam onde colocar a bala. Mas de repente eles notaram que bem no meio da coroa, na frente, tinha um buraquinho. Ninguém sabe por que ficou aquele buraquinho ali. Eles colocaram a bala ali, a bala encaixou direitinho naquele buraquinho. Quer dizer, os artistas já tinham deixado um local para essa bala entrar ali. Quer dizer, é um sinal de Deus inequívoco. Nossa Senhora não deixou essa bala matar o Papa João Paulo II. Coisa impressionante. Então a gente vê Maria, mãe da igreja, defendendo a igreja. Outra história belíssima, não sei se já ouviram, a história de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo era um homem catolicíssimo. Ele queria fazer aquela viagem, chegando às Índias, navegando pelo Oriente, né? Navegando pelo Ocidente, porque o Oriente estava fechado, porque os muçulmanos tinham dominado Constantinopla em 1453. E Colombo, que conhecia as viagens de Marco Polo, aquele navegador de Veneza, ele queria chegar às Índias, não pelo Oriente, mas pelo Ocidente, só que ninguém acreditava nele. Ele foi ao rei de Portugal, não conseguiu as 3 caravelas que ele queria, foi ao rei da Espanha, não conseguiu as 3 caravelas. Colombo entrou na Catedral de Nossa Senhora, em Sevilha, na Espanha. Ele morava em Valladolid, foi a Sevilha. Se ajoelhou diante do altar de Nossa Senhora, isso é um fato histórico. E Colombo, rezando, em lágrimas, disse a Nossa Senhora: os reis da terra não quiseram me atender. Ele precisava de 3 caravelas, era muito dinheiro, só o rei podia bancar isso. Ele foi a Portugal, não conseguiu, foi a Espanha, não conseguiu. Mas ele disse para Nossa Senhora: mas a senhora é a rainha do céu, a senhora pode tudo. Se a senhora me conseguir essas 3 caravelas, eu prometo que quando eu chegar à Índia, o primeiro pedaço de ouro que eu achar na Índia, eu vou trazer aqui ao seu altar. E ele chegou à América. Ele não sabia que entre a Europa e a Índia tinha a América no meio, né? Tanto é que quando ele chegou na América, achou que tinha chegado na Índia. Por isso que chamou os habitantes de índios, porque ele pensou que tinha chegado na Índia. Que coisa impressionante, gente. Colombo saiu dali, daquela oração em Sevilha, conheceu um frei franciscano em Valladolid, e esse frei franciscano era o confessor da rainha Isabel da Espanha, que era catolicíssima. E esse frei conseguiu levar Colombo à rainha. Ele explicou para a rainha e disse que a intenção dele não era só ir à Índia para buscar ouro, era para levar também o evangelho. E a rainha, que era católica, disse: eu banco a sua viagem. Nesse interim, os reis da Espanha tinham conseguido vencer os muçulmanos em Granada, que eles estavam gastando muito dinheiro, conseguiram vencer e bancar a viagem do Colombo. Colombo conseguiu as 3 caravelas. Qual é o nome que ele colocou na caravela dele? Santa Maria. Lembra na história? Santa Maria, Pinta e Nina. Ele deu o nome à caravela dele de Santa Maria. E a Santa Maria tocou o solo da América no dia 12 de outubro de 1492. Nossa Senhora veio na frente. Começou a evangelização da América com Cristóvão Colombo. É Maria, mãe da igreja. Se nós somos o continente mais católico do mundo, é porque Nossa Senhora veio na frente. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, ele trouxe 17 sacerdotes e trouxe uma imagem de Nossa Senhora. Essa imagem está lá em São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Cabral trouxe no ano de 1500. É Maria abrindo espaço para o evangelho do seu filho, né? Mãe da igreja. Sabe, eu podia passar a noite inteira aqui contando as intervenções da Virgem Maria em proteção da igreja. É impressionante o que tem de história sobre isso, né? Por isso que
né? Mãe da igreja e mãe de cada um de nós, porque nós somos irmãos de Jesus, ela é mãe de Jesus, é nossa mãe também. Pode passar. Outra glória de Maria. Maria foi escolhida por Deus para ser aquela que esmaga a cabeça de Satanás, não é isso? Desde os primórdios, Deus escolheu Maria para esmagar a cabeça de Satanás. Está lá no livro do Gênesis, né? Gênesis 3,15. Foi a primeira leitura da missa de hoje. Porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus diz para a serpente, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está aqui, gente, uma coisa que a gente nunca pode esquecer. A gente se consagra à Virgem Maria exatamente por isso, porque a gente tem a proteção dela. Os cristãos, no século II, vocês sabem que a perseguição aos cristãos por parte do Império Romano foi até o ano 313, não é? Por volta do ano 200, em plena perseguição romana, que a perseguição aconteceu em toda a volta do mar Mediterrâneo, que tudo pertenceu ao Império Romano, né? Os cristãos do norte do Egito, em Alexandria, rezavam aquela oração, ano 200, debaixo da vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Chamava Maria de Virgem e de Mãe de Deus, gloriosa e bendita. Vejam, os cristãos que estavam sob a perseguição dos romanos se colocavam debaixo da proteção da Virgem Maria. Debaixo da voz. Essa oração, gente, foi encontrada num fragmento de papiro, mais ou menos em 1940, um arqueólogo encontrou. E os papirólogos, que são especialistas em decifrar papiros para saber qual é a idade, saber qual é, decifraram que é uma oração escrita em grego, né? Escrita em grego, que falava-se o grego em Alexandria, do começo do século, por volta do ano 200. Veja que coisa impressionante. No começo do cristianismo, os cristãos já se consagravam a ela. Então, meus irmãos, São Pedro diz que o demônio ronda cada um de nós assim, como um leão buscando a quem ele possa devorar. E como é que ele devora a gente? Pelo pecado. Pelo pecado. É o pecado da soberba, do orgulho, da vaidade, da ganância, da luxúria, do sexo, do adultério, da gula, da ira, da inveja, da preguiça, da maledicência, do respeito humano. O demônio, ele quer nos devorar. E aqui tem alguém que esmaga a cabeça dele. Não é à toa, gente, que Nossa Senhora, quando apareceu lá em 1830, né? Nossa Senhora das Graças, e aparece aquela Santa Catarina Labouré, viu aquela frase em ouro, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Como é que Nossa Senhora aparece? Ela aparece em cima de um globo, uma cobra em cima do globo, e ela esmagando a cabeça da serpente, não é isso? E com as suas mãos estendidas, derramando suas graças. É a medalhinha de Nossa Senhora das Graças. É a medalhinha. Se você, não sei se consegue dar um close aqui, esta medalhinha, você vê isso. A minha é muito pequenina, mas ela, em imagem grande, ela em cima do globo. Veja o sinal dessa imagem. E a cobra em cima do globo. Ou seja, a serpente em cima da terra. Querendo o quê? Devorar os habitantes da terra. Só que Maria pisa a cabeça dela. Gente, isso não é retórica. Isso não é teatro. Isso é aparição de Nossa Senhora. Ok? Todo dia se consagra a Nossa Senhora. Consagre sua família nominalmente. Eu consagro meu marido fulano, meu filho fulano, meu neto fulano, nominalmente, ao coração da Virgem Maria. Reze o terço.
Reza a ladainha de Nossa Senhora, o ofício da Imaculada. O ofício da Imaculada é uma oração poderosíssima, ok? Que espanta o demônio de perto da gente, né? Então, sabe, é uma glória que Deus deu à Virgem Maria, ser vencedora de Satanás. Muito bem, vamos para mais um intervalo, já voltamos daqui a pouquinho. Tem muita coisa bonita para ver ainda. Esperem aí. Meus amigos, já estamos no terceiro bloco da nossa Escola da Fé. Você viu aí a rapidez do intervalo. Mas deu tempo de eu tomar um pouco d'água e anotar uma coisa aqui na minha ficha. Por quê? Porque não tem propaganda, não tem comerciais, não tem patrocinadores. Por isso que a gente pede que você ajude a Canção Nova. Eu quero dizer o nome da cidade de vocês que estão presentes aqui hoje. Cachoeira Paulista, levante a mão, que o câmera vai mostrá-los. Araxá, Minas Gerais, é a terra do nióbio, dos minérios. Americana, São Paulo. Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Santos, São Paulo. Prata, Minas Gerais, a terra da prata, deve ser do ouro também. Belo Horizonte, Minas Gerais, está aí. João Molevade, Minas Gerais. São Sebastião, São Paulo. Manaus, Amazonas. Arapiraca, Alagoas. Russas, no Ceará. Americana, São Paulo. E Iniputaba, existe, em Minas Gerais, lá perto de Curvelo. Está aí. A gente vai aprender geografia aqui também, né? Muito bem, gente, olha... rapidamente eu quero mostrar aqui o seguinte. Estou escrevendo uma coleção de livrinhos enfocando assuntos assim bem objetivos, porque muita gente tem dúvidas sobre muitas perguntas. O que é essa coleção de livrinhos aqui? É uma coleção assim bem simples, inclusive grampeada para ficar mais barato. Quais são os assuntos? Os assuntos são esses. Você sabe o que foi o caso do Galileu Galilei? Você sabe o que foi o caso de Joana d'Arc? Você sabe o que foram as cruzadas? Você sabe entender as páginas mais difíceis do Antigo Testamento? Você sabe a importância da oração? Enfim, todos esses assuntos da nossa fé católica, eu estou colocando assim, por exemplo, como entender o Apocalipse? Não é fácil entender o Apocalipse, não, né? Como entender as páginas difíceis enfim, para que a gente possa ter um meio a mais para conhecer a nossa fé. E outra coisa, pelo meu site Cleofas, eu tenho uma escola da fé online, que é todo dia, é meia hora por dia de aula, vídeo, uma página para ler, uma página para ouvir. O que é? É um curso de teologia à distância. Claro, para leigo, ninguém vai receber certificado nem nada, é para você aprender, ok? Não é um ensino à distância assim de uma faculdade, não, eu estou fazendo um curso no meu site, chama-se Escola da Fé Online. Aí você clicar ali, naquela caixinha, tem as informações. Nós temos pelo menos 520 alunos, já tem um ano que esse curso está andando, mas que se você entrar agora, você tem acesso às aulas anteriores, pode assistir tudo depois. É um jeito de nós irmos conhecendo a nossa fé católica e ensinar, inclusive, para os outros, não é? Muito bem, vamos aqui, eu vou passar um pouco mais rápido agora, porque o nosso tempo voa aqui, né? Então, pode passar o item 7 aí para nós, pode ir para o item 7 direto, o medianeiro de todas as graças. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Os grandes santos doutores da igreja dizem que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças, ou seja, todas as graças que descem do céu e chegam à terra passam por Maria. Por que os santos doutores dizem isso? Porque eles dizem assim: qual foi a maior graça que a terra recebeu do céu? Foi Jesus Cristo. Qual é o canal que trouxe Jesus Cristo? A Virgem Maria. Então eles falam: você acha que as outras graças menores viriam sem ela? Se a grande graça, a salvação veio por Maria, tudo vem por ela. Gente, são santos doutores que dizem isso. Passa aí eu vou passar um pouco rápido, só por causa do nosso tempo. Pode passar mais um. São Bernardo, doutor da igreja, olha o que São Bernardo diz: tal é a vontade de Deus que quis que tenhamos tudo por Maria. Doutor da igreja. São Bernardino de Sena: todos os dons, virtudes e graças do Espírito Santo são distribuídos pelas mãos de Maria, a quem ela quer, quando quer, como quer e quanto quer. Nesse livro aqui, o Manual do Apocalipse, eu coloco aqui algumas citações que eu queria ler para vocês, porque são todos santos doutores da igreja.
Você sabe que são doutores, são só 36. Olha o que diz, por exemplo, São Bernardo. Bom, já li ali São Bernardo. Santo Efrem. Santo Efrem é um santo doutor da igreja que morreu no ano 373. Santo Efrem diz assim, olha, Maria Santíssima, minha Santíssima Senhora, Santa Mãe de Deus, cheia de graça e favor divino, distribuidora de todos os bens. Vós sois, depois da Santíssima Trindade, a soberana de todas. Depois do medianeiro, a medianeira do universo. Outro santo, São Boaventura, bispo e doutor da igreja, morreu em 1274. Ele foi franciscano, contemporâneo de São Francisco. São Boaventura diz assim, Deus depositou a plenitude de todo o bem em Maria, para que nisto conhecêssemos que tudo o que temos de esperança, graça e salvação, dela deriva até nós. Santo Alberto Magno, doutor da igreja, é anunciada a Santíssima Virgem tal plenitude de graça, que se tornou por isso a fonte e o canal de transmissão de toda a graça ao gênero humano. São Pedro Canígio, doutor da igreja, morreu em 1597. O filho atenderá sua mãe, e o eterno Pai ouvirá seu próprio Filho, eis o fundamento de toda a nossa esperança. E assim, gente, é impressionante a quantidade de santos doutores da igreja que dizem Maria é o canal de todas as graças. Se não fosse os santos doutores dizerem isso, eu não traria essas coisas aqui. Pode passar. Outra glória de Maria, Maria, mãe da igreja e nossa mãe, já falei, né? Pode passar. Maria assunta ao céu. Essa é uma glória extraordinária, dogma de fé, que o Papa Pio XI, no dia 1º de novembro de 1950, proclamou solenemente. O Papa disse, né, na bula chamada Munificentissimus Deus. Pio XII disse, finalmente, a Imaculada Virgem, preservada imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. E aqui tem 2 festas litúrgicas por causa disso. 15 de agosto, é o dia de Nossa Senhora Assunta ao Céu, né? Que no Brasil é celebrado no domingo seguinte. E no dia 22 de agosto, que é 7 dias depois de 15 de agosto, Nossa Senhora Rainha, coroada no céu e na terra. É o 5º mistério, né, do texto, dos mistérios gloriosos. Rainha do céu e da terra. Outra glória extraordinária da Virgem Maria. Pode passar? 10ª, coroada no céu pela Santíssima Trindade como Rainha do céu e da terra. É o que eu falei aí. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, coroando a Virgem Maria como, né? Quando São João viu surgir no céu aquele grande sinal, né? Era revelado por Deus, toda a glorificação que os próprios elementos prestavam à Virgem Maria. Repara aquela visão que São João teve no Apocalipse, né? Aquela mulher vestida de sol. É interessante que a Virgem de Guadalupe também, né? Ela aparece o sol atrás dela, né? É a glória da Virgem Maria, o sol que vem glorificar a Virgem. Na cabeça uma coroa de 12 estrelas, e ela pisando na lua, né? A lua como um pedestal. O que significa isso? No tempo que São João teve essa visão, o que eles conheciam de astronomia? Conhecia o sol, a lua e as estrelas. Então o que São João viu aí? Os elementos do universo coroando a Virgem Maria. O sol se põe como seu manto, a lua como um pedestal e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. 12 por quê? Porque não cabem todas as estrelas, então vieram 12, porque 12 significa tudo. O 12 é o número da plenitude, né? Esse é o sentido. Vamos lá? Dizia São Bernardino, né? Desde o momento em que Maria aceitou ser mãe do Verbo eterno, mereceu tornar-se rainha do mundo e de todas as criaturas. Quantas são as criaturas que servem a Deus, tantas também devem servir a Maria.
um grande santo da igreja de São Bernardino. Pode passar? Pode passar? Eu vou andar alguns slides aqui, porque eu quero chegar aqui, ó, as virtudes da Virgem Maria. Não quero terminar o programa sem ver essa parte aqui também. Porque Maria tem todas essas glórias que eu mostrei, né? Mas ela é também para nós uma escola de santidade, uma escola de virtude. Então passa aí, ó. Primeira virtude que Nossa Senhora nos ensina, a obediência. Tá? A primeira lição que a Virgem nos dá é da entrega absoluta da sua vida a Deus na fé. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aquela mulher que obedece, né? Diz para o anjo, eu faço o que Deus quiser, eu sou obediente, eu quero fazer a vontade de Deus. É a primeira lição maravilhosa que Nossa Senhora nos dá, fazer a vontade de Deus, viver de acordo com aquilo que a igreja nos ensina, o Evangelho nos ensina, né? Para a gente agradar a Deus e ser feliz. Depois, a humildade, já falei da humildade hoje, né? A maior virtude da Virgem Maria. Maria é a mais humilde serva do Senhor. Foi a humildade que atraiu sobre ela os olhos de Deus. Ele olhou para a humildade da sua serva. Isso a própria Virgem Maria canta no Magnífico. O que Deus viu nela? Ele olhou para a pequenez da sua serva. Ele olhou para a humildade dessa. O que encantou o coração de Deus em Maria foi a humildade, né? Santo Irineu, que eu já citei, lá do século II, diz que Maria, com a sua humildade e obediência, desatou o nó da desobediência de Eva. A primeira virgem, uma segunda virgem. Vamos lá? E como Deus exalta os humildes, ela cantou, né? Doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventuradas. Jesus disse, aquele que se humilha será exaltado. Maria se humilhou. Então ela mesma diz, por isso todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. Gente, não tem uma nação do mundo, não tem um lugar do mundo onde Nossa Senhora não seja glorificada. Você pode andar, olha, até nos países muçulmanos. Eu estive lá na Turquia já 3 vezes, em Éfeso, que é uma cidade muçulmana, tem lá um santuário mariano, porque até os muçulmanos glorificam Nossa Senhora. Está lá escrito no Alcorão, a única mulher que não foi tocada pelo demônio, a Virgem Maria. E eles veneram a Virgem Maria, até os muçulmanos. Lutero cantava o Magnífica todo dia. Lutero amava a Nossa Senhora. Calvino chamava ela de a Grande Virgem. Depois que a Reforma Protestante foi criando essa versão aí, não foi Lutero, não foi Calvino, não foi Melanchthon, não foi Zwingli que colocou essa versão da Virgem Maria, não. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Por quê? Porque ela foi aquela que mais se humilhou. O salmista diz, né? Não a nós, Senhor, mas ao vosso nome dai glória. Eu gosto muito desse Salmo 113 aqui, né? Ao vosso nome dai glória, quer dizer, a humildade, né? Não querer glória para si, não ser ladrão da glória de Deus, como dizia Santa Catarina de Sena. Maria não tinha nada de glória para ela, embora fosse a mulher mais importante do mundo, porque é a mãe de Deus, né? Tem a mulher mais importante do que essa? Não tem, mas no entanto ela esvaziou-se de todo orgulho, de toda vaidade, de toda soberba. É um exemplo para nós. Nós que não somos nada, queremos, né, ser meio metido aí, né? Sabe com quem você está falando? Doutor fulano. Para com isso, né? Vamos lá. A pureza de Maria. Maria é a mulher toda pura, virgem perpétua, diz o catecismo, né? Aquela mulher santa. Virgem antes, durante, depois do parto, nós já falamos, né? É a mãe da pureza. E aqui uma coisa importante, viu? Todos nós lutamos contra o pecado da carne, não é verdade? Quem é que nos socorre na luta pela castidade? A Virgem Maria. José e Maria são os patronos da castidade, porque, né, viver a pureza absoluta. Vamos. Pode passar, porque eu quero cumprir pelo menos essas. Fé, mansidão e misericórdia. Coloquei 3 virtudes aí ao mesmo tempo. Vamos analisar um pouquinho como é que Maria nos ensina isso. Nesse livrinho,
Aqui eu estou dando uma aula muito rápida, tá? Mas quem quiser aprofundar isso, esse livrinho aqui, ó, Imitação de Maria, é nota 10 para conhecer essas coisas. Maria é o modelo de mansidão. O que é a mansidão? Mansidão é a pessoa que não revida, ela não se vinga, ela não apaga fogo com gasolina, ela apaga fogo com água. Maria é aquela mulher forte, vendo seu filho ser massacrado na cruz, ela continuou de pé aos pés da cruz. Não pediu vingança a Deus. Não pediu para o seu filho derramar fogo do céu sobre aqueles soldados que o crucificavam. Não. Ela entregou seu filho a Deus na fé pela salvação da humanidade. A mulher mansa. Mansidão não quer dizer covardia. Mansidão quer dizer fortaleza. É aquilo que Jesus diz: quando baterem na tua face, vira outra. Ah, meu amigo, você tem que ser muito forte para fazer isso, né? Tomar um tapa na cara e dar outra face, se dominar, não avançar em cima do outro, você tem que ser muito... uma virtude de Nossa Senhora, né? A fé, nem precisa dizer, né? Dois grandes exemplos de fé que o catecismo coloca para nós é a fé de Abraão e a fé de Maria. Abraão, que Deus pediu o Isaac para ele sacrificar o Isaac, ele ia sacrificar o Isaac. O filho único que Deus tinha prometido para ele, né? Só que o anjo segurou a mão do Abraão, né? Mas vai ter fé assim, né? Lá em Israel, né? A fé de Maria: faça-se em mim o que for da tua vontade. Entrego a minha vida em branco. É como se passasse um cheque em branco para Deus assinar o valor que quisesse. A fé, né? E uma fé, gente, que nunca voltou atrás. O bonito de Maria é isso. Ela sabia que aquele menino dela era Deus. Sofrendo, teve que fugir para o Egito. Viu todo o sofrimento, mas ela estava ali. Viu seu filho ser perseguido, atacado pelos fariseus, atacado pelos doutores da lei, ameaçado de morte. Ela continua ali, até o fim. Uma fé que não deixa voltar atrás, né? Uma fé que confia em Deus, na dor, na luta, confia em Deus, não dá um passo para trás, né? E a misericórdia, né? A gente chama Maria de a mãe da misericórdia. Vida, doçura, esperança nossa, salve, né? A nós ouvei esses vossos olhos, né? É a mãe da misericórdia, né? Ela, mesmo vendo seu filho divino, santo, ser massacrado pelos criminosos, não levantou a voz para amaldiçoá-los. O Evangelho não fala nada, só diz que ela estava de pé aos pés da cruz. As outras mulheres, né? Vamos lá. Apenas entregava seu filho à justiça divina em seu holocausto sangrento. Por isso ela é modelo de fé, né? Vamos? A docilidade e o serviço de Maria, né? Que coisa bonita, né? Maria é a mulher que serve, a mulher diligente. Tão logo recebeu a visita do anjo e a notícia de que a velha parenta Santa Isabel estava grávida, deixou Nazaré e foi à casa de Isabel, né? Lá é aquela cidade que chamava Aencarém, ainda chama Aencarém, né? A gente visita lá a casa de Isabel para prestar-lhe seu serviço até que a idosa prima desse à luz, né? Então Maria é aquela mulher que serve, né? Ali cita as bodas de Caná também. O anjo fala para ela: porque a tua parenta, que era estéril, velha, está grávida, porque para Deus nada é impossível. O anjo não falou para ela: vai ajudar Isabel. Não. O anjo falou de Isabel para dizer o seguinte: para Deus nada é impossível. A sua prima, que é velha, tal, engravidou. Maria, ó, fez a malinha dela e foi ajudar a prima Isabel. Isso chama-se diligência, serviço gratuito. Ficou lá até Isabel dar a luz. Aí depois voltou. As bodas de Caná. A boda de Caná, ela vê aquele casalzinho judeu, né? Acabou o vinho.
O vinho era a alegria do judeu. O vinho para o judeu é assim, é um simbolismo. Por isso que Jesus escolheu o vinho para a Eucaristia, né? Ele transformou água em vinho nas bodas de Caná e na Eucaristia ele transforma o vinho no seu sangue. Vê o sentido do vinho. Acabou o vinho na festa, né? Eles não têm mais vinho. Ninguém diz, faça alguma coisa, né? E Jesus disse, não chegou a minha hora ainda. Ela não se conteve. Só falou para os garçons, ó, os mestres lá de sala, faça o que ele mandar. Eu não sei o que ele vai fazer. Mas alguma coisa ele vai fazer. E Jesus transformou 600 litros de água em vinho. 6 talhas. Essas talhas tem lá em Caná da Galileia, a gente visita lá. Talhas de pedra, um bloco de pedra que eles cortavam por dentro, ficava uma espécie de um vaso, mas ali eles colocavam as águas de purificação. Então, 6 talhas de 100 litros cada uma. Jesus transformou 600, porque a festa do judeu de casamento demorava 7 dias. Não é? Porque o casalzinho de judeu que casava simbolizava na terra a união de Javé com Israel. Então era uma grande festa. 7 dias, porque também Deus criou o mundo em 7 dias. Então, o casal significa a vida que vai nascer, o mundo que renasce. Então, por isso o candelabro dele, o menorá, tem 7 braços, né? O 7 judeu era muito importante. Então, Jesus transforma, porque, né, a sua mãe, preocupada com aquele casal, é o serviço, né, da Virgem Maria. Muito bem. Maria nos ensina também uma oração contínua. É o exemplo de discípula que aprende com o mestre e medita as suas palavras. É muito importante isso daqui, né? Por isso, como doce discípula, Maria conservava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Gente, isso aqui é o tipo da oração profunda, a oração de meditação. Maria observando aquilo que acontecia com Jesus, né? Jesus que fica lá no templo, lá, conversando com os doutores da lei, né? Se separa deles, inclusive, né? E depois, quando ela diz, meu filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estavam te procurando aflitos. Jesus disse para elas, vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? Vocês não sabem que eu devo fazer a vontade do meu pai? Aí o evangelista diz assim, que Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Maria ensina a gente a meditar no coração. Gente, uma das melhores formas de oração é você pegar a Bíblia, você pegar um livrinho desse aqui, como esse aqui, abre, deixa Deus falar no seu coração. Dá tempo para Deus, faz silêncio. A gente tem muita pressa. Deus fala com a gente, mas a gente não ouve. Sabe por quê? Porque a gente não faz silêncio. Então, Maria meditava no seu coração. Escutava Deus falar para ela. Né? Então está aí. Tem mais? Acabou os slides? Olha que beleza. Chegamos até o final, correndo, mas chegamos. Eu queria fazer isso hoje, assim, para louvor e glória da Virgem Maria e também de Jesus. Ok, vamos pedir, não tem nenhum diácono aqui hoje não, né? Nem sacerdote, né? Então vamos pedir aos sacerdotes, das suas casas mesmo, que nos deem a bênção por intercessão da Imaculada Conceição da Virgem Maria. E a Nossa Senhora Aparecida, gente, não sei se vocês sabem, como é que é o título dela? A Imaculada Conceição de Nossa Senhora Aparecida. Né? O título de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Né? Então, pedir ao nosso sacerdote que nos dê a sua bênção, né? Através, né, de Nossa Senhora. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês. Voltem sempre. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Salve Maria!
novaplay.com. Assine já!